Olá, pessoal! Somos o podcast Efêmeras. O meu nome é Tainã. E o meu nome é Bianca. E esse é o primeiro episódio desse podcast. E eu gostaria de apresentar para vocês, nos apresentarmos e apresentar também o nosso ideal, qual que é o objetivo do podcast, né? Então, vou começar. Posso começar? Pode começar. O meu nome é Tainã, eu já disse para vocês, eu sou advogada. Feminista, sou taurina também, daquelas taurina bem ferrenha mesmo, sou bem taurina. E sou amiga dessa pessoa aqui, já vai fazer mais de 10 anos? Faz mais de 10 anos. 15 anos. Tem uns 15 anos, já faz muito tempo, não é mesmo? E agora a gente teve essa ideia magnífica de trazer as nossas conversas para vocês aqui. A gente conversa muito, mas eu vou deixar ela se apresentar e depois a gente vai conversando mais sobre o objetivo desse podcast. Então, me chamo Bianca, tenho 29 anos, sou socióloga, formada pela Universidade de Brasília. Tive uma experiência como professora de Hatha Yoga alguns anos atrás. Hoje eu não atuo mais na área. E também sou uma professora militante, feminista, antifascista. Viva a nossa democracia! E estamos aqui nesse primeiro episódio do podcast, fazendo a nossa apresentação. E vamos falar um pouquinho sobre o objetivo. De onde surgiu essa ideia, essa inspiração de gravar um podcast baseado nas nossas experiências e também baseado nas nossas conversas, que sempre foram muito frutíferas, profundas, engajadas. E ao mesmo tempo um pouco de efêmeras, que a gente vai explicando no decorrer dos episódios por que a gente escolheu esse nome. Mas, para vocês ficarem curiosos, eu aconselho vocês continuarem assistindo, que a gente vai dando pitadinhas de... Como que eu posso falar? De informações. De informações. Sobre a escolha do nome. Sobre a escolha do nome. Mas vocês vão entender, tá? Só pelo teor das nossas conversas aqui, porque a gente escolheu efêmeras. E aí, já partindo, assim, pra... Por que a gente escolheu fazer um podcast? Eu e a Bianca, a gente como a gente já disse, a gente é amiga há muito tempo. Tipo, mais de 10 anos. Acho que tem mais de 15, se pá. Mas... E a gente sempre conversou muito, desde quando a gente era criança, sobre vários temas. Exatamente. Vários temas. Desde religião, acho que era uma das conversas mais profundas quando a gente era criança. Desde que a gente brincava de fazer numerologia uma com a Isso, outra. religião, astrologia como um todo. A gente é muito ligada a signos. Então, a gente tinha muito dessas conversas. E quando a gente foi crescendo, isso foi melhorando, né? As conversas foram criando várias camadas, várias camadas. E um dia eu estava conversando com a Bianca no telefone sobre alguma coisa, com certeza bem produtiva. Aí eu falei, cara, essa nossa conversa daria um podcast. Vamos fazer um podcast? Aí a Bianca, não sei, né? Vamos fazer. Aí eu falei, cara, vamos tirar essa ideia do papel. E aqui nós estamos. E a proposta do podcast também veio muito da nossa necessidade de ter um espaço para colocar, para expressar, né, um pouco do nosso conhecimento acumulado, das nossas análises de conjuntura, tanto política, social, econômica, principalmente, né, juntando também as nossas áreas de formação, né? A Tainã, advogada, eu socióloga. Então, acho que nós temos muito a contribuir, né, para o público em geral, Sim. para a sociedade. Passar informações, porque ao mesmo tempo que eu aprendo muito com a Bianca, acho que ela aprende muito comigo, e eu acredito que juntando essas duas áreas, elas têm um pouco a ver, né? Sim. A gente vai chegar em um lugar muito bom, eu acredito, de discussões produtivas, eu acho. Mas não seremos apenas um podcast politizado. Não. O nosso grande objetivo também é compartilhar a partir das nossas experiências, informação, sobre relacionamentos, amizades, principalmente sobre amizade e sobre
a forma criativa que, no decorrer da vida, né, da nossa jornada, a gente sempre buscou solução para alguma crise, para alguma situação, e que nos deixou aí com um legado de boas histórias e risadas. Boas histórias e risadas. Eu acredito que a gente vai trazer conteúdos com a pegada mais leve também, né? Pode-se dizer. Uhum. Porque a gente passou por experiências bem pesadas, só que a gente vai diluir para vocês. Igual a gente dilui, né? A gente passa por essas fases e depois a gente vai conversando sobre elas de uma forma mais branda. Tranquila. Tranquila e até mais divertida. Então, aqui a gente vai se propor a dar conselhos. Eu acho que não. Não. Mas dividir experiências para quem sabe você possa usar aí. Você que está escutando, possa usar para resolver algumas Para se inspirar, Isso, né? exatamente. E resolver alguma situação. Até porque não faz parte da nossa formação, né? Aconselhamentos, não somos psicólogas, né? Já Apesar deixando claro. que advogado é um pouco. Advogado aconselha, né? Verdade. É um pouco. E eu analiso, né? Exato. Sou socióloga. Eu acho que a gente a gente não vai se propor a isso. Mas vocês podem tirar das nossas experiências talvez algo que possa contribuir para a vida de vocês. Exatamente. E vamos conversar? Como foi que começou a nossa amizade, Bianca? Que Acho que... é uma história que a gente estava se conversando, né? E a gente não sabe dizer quando a gente se tornou amiga. É isso que eu tava lembrando aqui, que eu me esqueço. Eu não sei quando a gente começou a ser amiga. Não tem um ponto, assim, Não tem. crucial. Tipo, eu conheci a Bianca e virei amiga dela. Até porque a Não. gente estudava na mesma sala. Uhum. Mas éramos amigas de grupos diferentes. Isso, nós éramos colegas. A gente era colega. Nós éramos colegas. E aí a Bianca era totalmente diferente. Totalmente diferente, vocês estão vendo hoje. A Bianca era tipo uma patricinha. Meu Deus. Meio gótica, ela usava uns all-star. Então, assim, era um caos. Era um caos a referência que você tinha. Eu acho que você tinha muito... Era muito patricinha, mas ao mesmo tempo era meio gótica. E ao mesmo tempo era aquela pessoa intelectual, que ela sempre foi. Então, eu ficava meio confusa, não sabia de que grupo que ela participava. Mas... Sem contar que nós fomos de uma época em que não havia transição capilar, não havia nenhuma referência sobre cachos. E eu lembro que eu usava uma franja alisada com cabelo cacheado. Acho que toda adolescente dos anos 2000, que é crespa cacheada passou por essa fase de transição. Não tinha creme, né? Só tinha um creme que era o da seda. Exatamente. Aquele verdinho, não tinha. Só tinha creme da seda. E aí eu olhava pra Bianca e eu falei, gente, mas ela é patricinha, ela não entendia. Mas aí eu acho que ela era descolada. Ela era um pouco descolada mesmo. Descolada. Só que a gente não conversava muito. Não. Eu fazia parte de um quarteto, vamos dizer assim, e ela fazia parte de outro grupo. E aí eu acredito que tanto a convivência na sala de aula mesmo fez a gente se aproximar. O percurso que a gente fazia para voltar para casa também foi um fator determinante. Exatamente. E eu era como? Eu era meio sem graça, vou dizer bem a verdade. Tainã, como era a Tainã lá do ano 2000 e bolinha. Tainã eu usava franja também. Usava franja. Alisada. Alisava o cabelo e andava com um grupinho de meninos esquisitos, que eu me lembro. Com todo respeito a essas pessoas hoje em dia. Não vamos citar nomes. Não vamos citar nomes. Mas eram esquisitos mesmo. Eu sempre fui desse grupo dos esquisitos. E eu conversava mais com homens também, né? Sim, só tinha amiguinho homem. Era isso mesmo. Eu tinha 2 amigos homens e uma menina. E a gente andava meio juntos. E aí eu sempre fui dos meninos. Então era meio largadinha, não era tão assim, com aparência. Mas eu usava minha franjinha de emo, porque eu sou emo até hoje. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade de dizer que qualquer dia desses... se o Lucas do Fresno quiser aqui ser entrevistado por mim, eu tô aceitando. É isso, gente. Eu ainda gosto de Fresno, tá? Não me julguem. Mas não precisa me julgar, porque eles são bons, tá? Então, enfim, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. Eu era muito sem gracinha. Mas eu era meio divertidinha também. A gente tinha um apelido, era Skill. Skill de esquisita mesmo. Eu me lembro, você me lembra. Ai, Jesus.
Enfim, aí a gente fazia o mesmo percurso. Ela morava, pra quem não sabe, a gente cresceu em Cidade Ocidental. Então lá são umas ruas, São são quadras, e aí no meio da cidade, vamos dizer, no meio do centro, tem uma rua que vai dividindo para um lado e para o outro. Ela morava na parte de baixo e eu morava na parte de cima. E aí nesse trajeto pelo meio a gente ia juntas. E era um caos. Era um caos. Vamos conversar aqui, gente? Vou abrir o jogo. Nós tentamos achar uma relíquia. Sobre a nossa, assim, que simboliza muito a nossa amizade. Sim. Mas não Mas encontramos. conta aí. O percurso até a escola, né? Nós íamos juntas para a escola e sempre estudamos juntas até o primeiro ano, né, do Primeiro ensino ano, médio. Uhum, Aí depois você primeiro ano. mudou de escola, me lembro. Mas ainda no fundamental e depois no primeiro ano do ensino médio, a gente sempre passava nas padarias, né, da cidade antes Mas pra um pouquinho, um lanchinho. comer antes de ir pra sala, né? E a gente sempre ia na padaria comprar uma bebida especial antes de ir pra aula. Um afago para as nossas depressões escolares, né? Era um combustível para a gente conseguir estar naquela escola. E como éramos novas, o metabolismo era diferente, acelerado, né? Não tínhamos muitos maus hábitos, talvez, né? Como hoje em dia, não sei. E aí nós nos deleitávamos com aquela bebida gelada, chamada refrescante, doce, cheia de açúcar, até Guaramix. altas horas, Guaramix. Guaramix. A gente era muito viciada em Guaramix. E a gente fingia... ficávamos bêbadas. O efeito do Guaramix simulava uma embriaguez de açúcar. Ou simulava, ou a gente fingia. A gente não sabe dizer ao certo. Só que a gente ficava andando, pessoal, pela rua como se a gente estivesse bêbado. Então você imagina uma cidade pequena, onde duas criaturas fingiam estar bêbadas com Guaramix. E a gente pegava vários Guaramix, acho uns 2, e bebia, e não sei o que. E ficava rindo. A gente não parava de rir e gritava no meio da rua. No meio da rua. Então, assim, a gente só não foi diagnosticada com algum problema. Por sorte, tá? Isso eu acho que nem minha mãe sabe dessas histórias. Não, ninguém sabe. É só a gente que viveu. Então, assim, era muito engraçado, porque a gente ficava tri-louca. Só de açúcar. Só de açúcar. E a gente comprava um pão de queijinho. Tem uma senhora até hoje que vende um quebradorzinho e um pão de queijinho ali perto do CO. Até hoje, gente. É maravilhoso, compre lá, é muito bom. Enfim, a gente pegava aquele pão de queijinho que ela abre bem cedo, né? A gente pegava o pão de queijinho, Guaramix e saíamos loucas pela rua. E foi isso que acho que aproximou a gente, né? Esse líquido doce e magnífico que acabou juntando a gente. Porque a gente ficava bêbadas juntas, gente. Quem é que fica bêbada? Nosso primeiro porre juntos Nosso de Guaramix. primeiro porre de Guaramix. Não se esquece. Ensino fundamental pro médio. Ensino fundamental pro médio. Tinha o quê? 10 anos? Não, mais, Não, né? Um pouquinho mais. Uns 12 anos. E assim, a gente andava sozinho na rua, né, gente? De manhã cedo, umas 7 horas. Então a gente ficava... Era loucura. E aí a gente começou, voltando à história de como a gente continuou amiga. Eu mudei, né? Você já falou aqui que eu mudei de escola. Eu fiquei muito triste quando eu mudei de escola, porque não tinha mais ninguém pra beber comigo, Guaramix, porque ninguém entendia isso. Ninguém entendia. Não tinha ninguém pra beber. Ninguém entendia, só era eu e ela. Então, assim, o Guaramix pra mim perdeu o sentido. E então, quando eu fui pra outra escola, fiquei muito solitária. E sempre conversando com a Bianca. Sim. Sempre conversávamos por MSN. MSN. Eu lembro que o primeiro e-mail do seu e-mail foi... Foi você que fez. Foi eu que fiz. Eu que fiz o primeiro e-mail. Eu que fiz, é porque eu era metidinha a ser uma expert em computador. Acho que o primeiro disquete também foi você que me emprestou, meu primeiro disquete. Você se lembra do RBD? Que eu acho que o YouTube, pra quem não sabe, o YouTube é essa plataforma magnífica. Vocês estão vendo aqui, a gente pelo YouTube também. Que ele entra, tem aplicativo, não sei o quê. Só que antigamente, o YouTube era um saco pra você entrar. Você não conseguia entrar no YouTube. Então, quando o RBD estourou, eu ficava vendo os clipes, mas era uma luta. Então, ela ia lá pra casa, porque eu conseguia entrar no YouTube.
E a gente ficava dançando RBD. Isso eu me lembro. A gente já foi, inclusive, fantasiada de RBD. Você se lembra que eu ganhei o concurso Você de ganhou? desfile de RBD? Não lembro. Você não lembra? Não lembro, cara. Eu Sério? calçava 37 na época, já calçava 37 e você 35 e você me emprestou uma bota. Eu lembro disso. Uma bota de bico fino e salto alto. Era da minha tia, eu peguei emprestado. Que ela calça 35 E eu também. tive que voltar pra casa usando aquela bota. Eu lembro. meu pé E disso eu apertado. lembro, porque assim, eram vários desafios pra ir de salto. Era escada, rampa. Uhum. Então foi muito engraçado. sofrido. Foi engraçado, Foi foi sofrido. engraçado. Foi bem sofrido. Nesse dia a gente não tomou Guaramix, senão a gente Não. não conseguia chegar em casa. Aí quando eu lembro dessa história, nossa, eu já participei de um concurso de fantasia vestida de rebelde. Rebelde, ganhou. E ganhei. Eu não sabia que você tinha ganhado. Eu ganhei. Não sabia, é novidade pra mim. Não, Ganhei. eu não lembro, né? Na verdade, eu devo saber, mas eu não Assim, lembro. teve um detalhe técnico, que a minha saia era mais curta. Ah, e as suas pernas sempre foram melhores, Foi né? torneadas. E aí eu ganhei o concurso. Por que será? É desde sempre, né? Na adolescência. Arrasando os corações. Enfim. E aí, a gente partiu pra nossa fase jovem adulta. E continuamos. Mais separadas, mas continuamos. Que ela foi fazer a faculdade dela, eu fui fazer a minha. Mas sempre que a gente se encontrava, a gente tinha as nossas conversas. Longas, conversas muito longas. No telefone, 2 horas. Nossa, 2 horas, no mínimo, assim, numa lapada E eram 2 choros, horas. e eram choros, e eram descobertas, risos, eram fofocas, por que não, né? É, por que não? Por que não uma Gerenciamento de fofoquinha? informação. Exatamente, compartilhamento. Então a gente fofocava muito. E isso foi fortalecendo a nossa amizade, que até hoje, aos 29, que a gente, nós duas temos 29 anos. Então isso foi fortalecendo a nossa amizade. E justamente eu acredito que foram as nossas conversas que fortaleceu. Uhum. E é por isso que a gente está aqui hoje também. Trazer isso para vocês, a nossa cumplicidade, as nossas experiências para vocês. E por mais distante que nós ficamos algum tempo, né, fisicamente, sem se encontrar, sem se ver, todas as vezes que nós nos encontrávamos, ou a gente se ligava uma para outra, a gente sempre teve essa impressão, né, Thay, que Sim, nunca mudou. Nunca mudou. Sem, Né? mudou, muita Mudou. coisa mudou, mas a conversa, a nossa cumplicidade, a nossa Isso. amizade, ela nunca foi abalada. Exatamente. E é uma coisa, assim, incrível, porque eu tava até falando com a Bianca, a gente não concorda com tudo, né? Não. Assim, exceto com não passarão. Não passarão. Vacina sim, essas coisas. Vacina sim. Essas questões. Mas a gente não precisa concordar. A gente se respeita, né? Uhum. Tem coisas que ela chega e fala, eu falei, não, Bianca, pelo amor de Deus, bloquear pessoas. Gente, vou falar aqui, vou abrir a Bianca tem uma coisa de bloquear as pessoas, ela não bloqueia. As pessoas estão fazendo mal pra ela e ela não bloqueia as pessoas. Foi Como passado, assim? foi passado. Aí ela, ai, não, porque não sei o que, eu falei, bloqueia. E aí, eu não. Se a pessoa fala um ai pra mim, eu já tô bloqueando ela. Aí ela sofre, gente, ela sofre. A pessoa manda mensagem pra ela às vezes. Ela não quer responder, mas ela responde com um texto enorme. E eu falei, gente, só bloquear. Então, assim, são essas coisas que a gente vai discordando, mas eu vou entendendo também ela. E eu acho que a amizade é isso. É você tá sempre ali pra pessoa. Ser cúmplice. Ser cúmplice, mas não passar a mão na cabeça. Porque muitas vezes uma já deu bronca na outra. Nossa, cabulosamente. Cabulosamente. Então, a amizade é isso. Eu acho que o santo tem que bater também, né? Um pouco. Acho que o nosso bate pra caramba. E assim, eu não sei se vocês estão vendo a gente no YouTube, mas eu queria que vocês comentassem aqui. A gente se parece? Porque desde que a gente é gente... Somos gêmeas. As pessoas falam que a gente se parece, só que eu não acho nada a ver, gente. Nada a ver. O que você acha? Tenho mais melanina, né, recentemente, assim. Mas eu tenho 48% na África, né? Enfim, mas isso é pra outro... Apesar de que não tá aparecendo na câmera, porque a câmera que me sabotou, eu acho que eu tô mais com melanina. Mas, enfim, eu acho que
que esse podcast vai ser maravilhoso. E eu convido a todos, se você assistiu até aqui, continuar assistindo. Se inscreve no canal no YouTube. Se inscreve no canal. Assina, eu acho que é assina que fala no podcast. Assina, né? Assina para você ficar recebendo todas as notificações. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que essa talvez seja esse primeiro podcast, né? Da nossa apresentação, assim, nossa inauguração. A gente ainda não vai trazer nenhum tema, né? Para debate, mais polêmico. É mesmo para vocês conhecerem um pouquinho da nossa trajetória. Entender, né? A nossa energia. A nossa energia, a nossa vibe. E eu acho que vai ficar mais claro, né, no próximo episódio. E vai... Os nossos objetivos, nossa missão, né, nossas premissas do nosso podcast. Fica com a gente, assina o canal. Vai ser muito rico compartilhar essas experiências. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço de expressão, né, da nossa essência. Da nossa essência. E a gente tem muito o que falar. Sim, assim como a gente vê muitas pessoas já famosas que têm coisas a contribuir, nós anonimamente aqui, agora não, mas, né? Não tão mais anônimas. Nós também temos aí bastante coisa legal para compartilhar, bastante informação, bastante história para vocês se inspirarem. E é isso. E aqui, pessoal, vocês que... Eu tenho certeza que toda vez que eu vejo uma pessoa que eu não conheço no YouTube, eu fico pesquisando o Instagram dela. Então, assim, a gente vai ter um Instagram só do Efêmeras. Uhum. Porém, todavia, a gente vai deixar aqui na descrição os nossos Instagrams. O tanto do Efêmeras quanto os nossos pessoais. Então, se você quiser seguir a gente, por que não? Já segue lá também, né? Para ficar atualizado. Exatamente. Com que frequência a gente vai fazer esses podcasts? Quinzenalmente. De 15 em 15 dias, isso, quinzenalmente. E aí, se vocês assinarem muito, e se vocês se inscreverem muito, a gente pode ver até uma questão semanal. Mas isso. é só se vocês... Pode rolar até sorteio de brindes aí futuramente. Exatamente. Convidados especiais. Convidados. Então, se você nos conhece, tem algo a contribuir... Assina o canal primeiro e depois manda um inbox. Conversa com a gente. A gente tá procurando também pessoas para serem entrevistadas. Mas, sobretudo, a gente quer pessoas que tenham também algo a contribuir. Exatamente. E que tenham tomado vacina, esteja vacinado, isso é muito importante. Vacina sim, hashtag. Vacina sim, ele não. Comprou carteirinha de vacinação, tem que ter. Vacina-se, gente. Então, eu acho que é isso. Nosso primeiro... É isso. Ai, eu tô tão nervosa e feliz, você não tem noção. Eu também. Acho que... É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem assistido e escutado a gente. A gente tá fazendo isso aqui com muito carinho e amor. Espero que vocês tenham gostado. Se despede também, mulher. Tchau, gente. Falou, valeu. Falou, valeu, é nóis. Se você for um aluno ou uma aluna minha, deixa um joinha lá. Ainda tem isso. Então não vou dizer que vai valer ponto, mas quem sabe? Por que não? Por que não? Vai, né, aqui. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.